Policiais que apreenderem armas do Amazonas ganharão gratificação. Governador Wilson Lima destaca medidas de valorização durante cerimônia de aniversário da Polícia Militar. Governo do Amazonas libera recursos para empreendedores cadastrados no programa Crédito Solidário. O EA anuncia concurso público com vagas para Manaus, Tefé e Itacoatiara. Secretaria de Saúde informa que o estado está há 32 dias sem registrar nenhum óbito por H1N1. Pela Série B, ontem a Ponte Preta foi derrotada pelo Curitiba. Planalto diz que o governo não vai interferir nos juros dos bancos. Ex-presidente Michel Temer e mais 4 viram réus no caso do decreto dos portos. Violência religiosa. Atiradores matam pastor e 5 fiéis em uma igreja protestante em Burkina Faso. Homem executado com 5 tiros na cabeça no bairro de São José IV. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo diz que a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Segundo este instituto, é de 90% a probabilidade de chover 25 milímetros nesta terça-feira. 26 graus e a temperatura no momento, com umidade relativa do ar em 84%. Apesar das chuvas esparsas, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou durante a madrugada para pousos e decolagens. Terça-feira, 30 de abril de 2019. Dia de São Pio V. Também é o dia do ferroviário e o dia nacional da mulher. Já se passaram 120 dias do ano e faltam agora 245 para acabar 2019. Fatos históricos importantes acontecidos nesta data. Os farroupilhas tomavam Rio Pardo. Mais de 1.000 soldados legalistas morriam neste combate em 1838. Era inaugurada em 1854 a primeira estrada de ferro do Brasil, com 14,5 quilômetros de extensão entre Rio e Petrópolis. Nascido em 1914, o cantor e compositor Dorival Caymmi. No início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a União Soviética propunha aliança militar à França e à Inglaterra. Era inaugurada a primeira estação de televisão nos Estados Unidos, a TV americana, em 1939. Manaus 5:50. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você, ouvinte. Isso, a todos os nossos ouvintes de perto e da distância, aquele abraço, bom dia. Vamos às notícias. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, por meio da Operação Lei Seca, autuou 7 motoristas por dirigir sob efeito de álcool durante o fim de semana e a madrugada de ontem. No mesmo período foram realizados 306 testes de alcoolemia, o popular bafômetro. As ações se concentraram na Praça do Eldorado, na Zona Sul, Avenidas Max Teixeira e Francisco Queiroz, na Zona Norte, e Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste da capital amazonense. Durante as abordagens ocorridas neste fim de semana, também foram apreendidas 11 carteiras nacional de habilitação, 27 certificados de registro de licenciamento veicular, além de 28 veículos retidos. No total, 140 motoristas foram autuados por diversas infrações. De acordo com o balanço mensal, no mês de abril foram realizados 708 testes de alcoolemia, o que resultou na autuação de 90 motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. As operações também aplicaram 715 multas por diversas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Agora 5h51. No feriado de 1º de maio, amanhã, Dia do Trabalhador, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedido do Amazonas, a ARSAM, intensificará a fiscalização da prestação de serviços de transportes rodoviários intermunicipais coletivos de passageiros nas principais entradas e saídas da capital. O objetivo da ação é garantir a segurança dos usuários nos trajetos rodoviários e a qualidade dos serviços prestados pelas empresas permissionárias ou por operadoras de veículos fretados. A ação voltada ao feriado do Dia do Trabalhador busca reduzir as estatísticas de acidentes e irregularidade durante o feriado nacional. Para isso, nas abordagens fixas e volantes, a ação confere documentação e itens de segurança dos veículos, lotação de passageiros e cumprimento de algumas resoluções publicadas pela agência, como a obrigação de disponibilidade de banheiros ou paradas obrigatórias das linhas que realizam trajetos a partir do quilômetro 45 e o cumprimento das gratuidades para as pessoas com deficiência por parte das empresas permissionárias. Neste ano, a ação vai concentrar esforços em pontos estratégicos
estratégicos, como as rodovias M010 e BR-174, além das barreiras fixas, como a ponte Jornalista Felipe Dal, que possui maior fluxo de veículos em feriados mais curtos, bem como no terminal rodoviário Engenheiro Oscar Angelim, de onde saem mais de 48 ônibus. As ações têm como objetivo garantir a segurança dos passageiros que utilizam os trajetos intermunicipais da região metropolitana de Manaus. Há 4 meses, a nova gestão da agência estreitou laços com os órgãos estaduais e municipais para a melhoria dos serviços prestados e já cadastrou mais de 500 operadores de fretamento. Manaus 5:53. A segunda edição do Rock Não Tem Idade acontece nesta terça-feira, hoje, portanto, véspera de feriado, no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, a partir das 18 horas. O evento reunirá ex-integrantes de Charlie Brown e Tijuana, o músico Luso Neto, além das bandas Bates e Jazz. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, terá acesso gratuito. Um passeio pela história de Joaquino Rossini, assim foi a segunda apresentação da Ópera Mirim, que aconteceu na manhã desta segunda-feira no Hospital Infantil Dr. Fajado, no centro de Manaus. O projeto faz parte da programação do 22º Festival Amazonas de Ópera, realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria Estadual de Cultura, com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. O festival segue com apresentações de óperas, recitais e concertos até o dia 30 do mês de maio. No espetáculo Rossini por um Fio, apresentado pelos artistas de pequeno teatro do mundo, conta a história da vida do compositor italiano e de algumas de suas composições mais famosas. Falamos um pouco da infância até a vida adulta dele, dos bastidores da ópera, sobre as composições dele, e também conseguimos interagir com a plateia, disse Fabiana Vasconcelos Barbosa, uma das artistas do espetáculo. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, promoveu na tarde de segunda-feira um curso de capacitação sobre formas de abordagem das pessoas com deficiência para voluntários do movimento comunitário Vida e Esperança. Segundo o palestrante e servidor da Secretaria, Mário Sérgio de Castro, a temática tem como objetivo minimizar os impactos das barreiras comunicacionais entre as pessoas com e sem deficiência nos mais diversos segmentos da sociedade. A capacitação foi um pedido do próprio movimento comunitário ao CEPED Abraça, projeto que leva a conscientização e sensibilização à sociedade civil por meio de palestras e dinâmicas, visando atender melhor as pessoas que alcançam incluindo o PCDs, e garantir maior alcance às políticas públicas desenvolvidas pelo governo do estado. Hoje, terça-feira, a partir das 20 horas, será realizada a segunda edição do Amazonas Jazz Day no Teatro Amazonas. Evento que tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, tem classificação livre, ingressos a partir de R$10 na bilheteria do teatro. O projeto foi idealizado pelos músicos Leonardo Pimentel, da Amazonas Filarmônica, e Regis Gontijo, do Blues na Floresta, com o intuito de comemorar o Dia Internacional do Jazz. Esta edição fará homenagem ao compositor e pianista Duke Wellington, um dos maiores influenciadores do gênero e que completaria 120 anos no dia 29 de abril. 5:56 em Manaus. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, está oferecendo 59 oportunidades de emprego nesta terça-feira. Os interessados devem comparecer à sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, o 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas da manhã e o atendimento é das 8 às 17 horas. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. A CETRAB atende também em outros serviços, como a emissão de carteira do trabalho e entrada no seguro-desemprego. As vagas são para operador de empilhadeira, eletricista de baixa e média tensão, agente de portaria, analista de engenharia, encarregado de obras, operador de empilhadeira, encarregado de serviços gerais, vendedor externo e consultor imobiliário, dentre outras. Grupo de trabalho que está tratando da implantação do campus do IFAM em Iranduba vai pleitear a área onde estão as obras abandonadas da cidade universitária para a construção do complexo. A reportagem é de J. Rai.
O grupo de trabalho que está cuidando da implantação do campus do IFAM, Instituto Federal do Amazonas, em Iranduba, vai pleitear junto ao governo do estado o terreno onde seria construída a cidade universitária. A ideia surgiu depois de uma recente declaração do governador Wilson Lima a uma emissora de televisão de Manaus, quando ele disse que não pretende dar prosseguimento ao projeto original. E uma das ideias iniciais é que ali seja montado um centro tecnológico. Após participar de uma reunião no início da tarde de ontem com autoridades do município na Câmara de Vereadores, o diretor de implantação do campus do IFAM Iranduba, professor Jorge Nunes, disse que o terreno onde seria a cidade universitária é adequado para construir o complexo do instituto. A cidade universitária, como já disse, é ligada à educação. Então a área, a finalidade, o objeto, a gente espera que seja ali, está propício, que já tenha uma infraestrutura, já tenha pista asfaltada. Jorge Nunes também anunciou para julho deste ano o início das atividades do campus Iranduba. Nesse primeiro momento serão utilizadas 4 salas do SET, Centro de Educação de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, onde também será instalado um laboratório de informática com 25 computadores. A SEDUC já sinalizou a finalização do convênio de cooperação técnica, prestação das salas, onde vai funcionar logo as 2 turmas, curso de informática e administração, já agora em julho, aquele cidadão que terminou o ensino médio pode retornar a fazer uma profissão. O vereador Pedro Paulo Castro, PP, que faz parte do grupo de trabalho, destacou a parceria da prefeitura no processo de implantação do campus do IFAM em Iranduba e afirmou que o projeto também conta com a aprovação do governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima já deu carta branca para que a gente possa ver a área. Vamos em loco lá na área, com os funcionários do INCRA também, para ver se a gente consegue de 15 a 20 hectares, porque tem que ter toda a estrutura de uma escola técnica, né? Com a graça de Deus já é uma realidade para ser implantado. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. O vice-governador do estado e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida Filho, recebeu no final da tarde desta segunda-feira, na sede do governo, os representantes dos trabalhadores em educação e assumiu o compromisso de ouvir profissionais indicados por eles durante a elaboração do estudo de viabilidade econômica que será feito pelos técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz. O que queremos é que haja total transparência. Os técnicos da Cefaz apresentarão os números e os professores acompanharão. E o que for de direito e estiver dentro do limite possível na Lei de Responsabilidade Fiscal será dado à categoria. Este é o nosso maior compromisso, disse Carlos Almeida Filho. Um estudo feito por economistas contratados pelos profissionais da educação foi entregue na manhã de ontem ao governo do estado. Este estudo será avaliado pelos técnicos da Fazenda. 6:05 em Manaus. O Jornal da Manhã vai agora até Manacapuru, de onde fala Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. 30 de abril, final de mês, e o presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, vereador Sassá Jefferson do PROS, faz um pronunciamento relatando os trabalhos dos parlamentares e as obrigações que tem com a população manacapuruense. Sassá Jefferson, que está em seu primeiro mandato de vereador e também como presidente do Legislativo, disse vir comandando a casa com muita serenidade, assumindo o compromisso de levar à população as informações do dia a dia de um vereador. Chegamos a mais um final de mês e eu, na qualidade de presidente, me sinto na obrigação de informar a população as atividades da Câmara Municipal, não só aqui dentro do parlamento, mas também fora dele. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. A Câmara reúne 3 dias na semana, mas isso não quer dizer que os outros dias estamos de folgas. Muitos vereadores aproveitam os últimos 3 dias da semana para atender o povo em seus gabinetes. Outros se deslocam à sua comunidade, a zona rural, e muitas vezes a capital de Manaus, em busca de resultado em favor da população. Independente da situação ou oposição, todo vereador tem um compromisso de legislar em favor do povo, principalmente o mais humilde. Foi um mês proveitoso, a Câmara aprovou vários projetos e podemos dizer que fechamos o mês de abril com saldo positivo. Todos os projetos aprovados são elaborados em prol da população e a esperança é que ele seja executado pelo Executivo, ou seja, nós, Legislativo, fazemos nossa parte e o Poder Executivo faz a dele. Hoje temos sessão. Aproveito para convidar o povo para vir
vir até a Câmara acompanhar os trabalhos dos parlamentares de Manacapuru. O presidente finalizou dizendo que, além das sessões realizadas no plenário, os trabalhos externos são de muita relevância, já que o contato com o povo é mais direto, onde se pode ouvir o que eles querem, além de acompanhar as ações do Executivo. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Em encontro promovido pelo Ministério Público Federal no Amazonas, realizado na sala de reuniões do gabinete da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, nesta segunda-feira, o titular da autarquia, Alfredo Menezes, debateu com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o procurador da República do Ministério Público Federal no Amazonas, Leonardo Galiano, o procurador de contas do Tribunal de Contas do Estado, Rui Marcelo, e os secretários estadual e municipal do Meio Ambiente sobre questões referentes ao tratamento de resíduos industriais e da logística reversa dos produtos do polo industrial de Manaus. A preocupação ambiental norteou a discussão, que buscou criar uma agenda integrada para que, juntamente com entidades de classe da indústria, possamos agregar esforços para direcionar esta questão, conforme disse o superintendente da Suprema, Alfredo Menezes. O procurador da República, Leonardo Galiano, reforçou a necessidade de se agir em conjunto com representantes industriais do polo industrial de Manaus e ressaltou que essa reunião inicial serviu para discutir ideias, pautas e metas para avançar na questão, na tentativa de se fechar uma parceria em prol da resolução de boas práticas e da conscientização daqueles que estão envolvidos nessa temática. Manaus, 6h08. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada e seguirá até o dia 31 de maio. Até 19 de abril serão vacinadas crianças com 6 anos e mulheres grávidas que tiveram filho nos últimos 45 anos. Depois disso, será a vez de idosos, indígenas, profissionais da saúde e outros grupos sensíveis à doença. Em uma região onde a logística é o maior desafio, a conquista dos alunos do povo Jarauara tem um gosto especial nesse Dia Nacional da Educação, 28 de abril. O ensino mediado por tecnologia da Calha do Rio Purus, da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, AM, formou nesse mês a primeira turma indígena. Ao todo, 13 alunos do povo Jarauara que habitam na zona rural de Lábrea colaram grau este mês após 3 anos de estudos. Os técnicos e professores viajaram a cada 2 meses desde 2016 para oferecer as aulas e entregar materiais. A Secretaria de Estado de Saúde entregou ontem o 3º centro de testagem e aconselhamento da rede estadual localizado na Policlínica Governador Gilberto Messinho, no centro de Manaus. O centro ampliará o acesso da população ao diagnóstico e à prevenção de DST-AIDS. Os outros 2 CTAs da rede estadual funcionam na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e na Fundação Alfredo da Mata. Por mês, a coordenação estadual IST-AIDS chega a enviar somente para o CTA e FMT até 1.200 testes de HIV. E começou ontem e vai até o próximo dia 29 de maio deste ano o prazo de inscrição para o concurso público de provas de título da Universidade do Estado do Amazonas para as unidades localizadas em Manaus, em Itacoatiara e também em Tefé. Os interessados deverão se inscrever até o dia 29 de maio no portal da UEA ou na Comissão Geral de Concursos, que fica no prédio da Reitoria da Universidade, localizado na Avenida Djalma Batista, 3578 Flores, Zona Centro-Sul. Os cargos são para as licenciaturas em Ciências Biológicas, Geografia, Letras, Computação, Física, Pedagogia, Química, Engenharia Florestal, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. As unidades com inscrições abertas em Manaus são a Escola Normal Superior e a Escola Superior de Ciências Sociais. Já no interior, as unidades são o Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara e o Centro de Estudos Superiores de Tefé. A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 30 de maio através do boleto bancário, em caso de inscrição online, ou por meio de depósito identificado, no caso de inscrição presencial, na conta disponibilizada no edital, respeitando os horários de compensação bancária. Já as solicitações de isenção da taxa deverão ser feitas até o dia 5 de maio pelo portal da UEA ou na Comissão Geral de Concursos da Reitoria. O edital pode ser conferido no portal da UEA, na aba Seleções e Concursos,
concursos / inscrições abertas. O governador Wilson Lima anunciou ontem que enviará uma mensagem governamental para a Assembleia Legislativa do Estado pedindo a aprovação de um projeto de lei que pagará uma gratificação a policiais que apreenderem armas de fogo ilegais do Amazonas. A gratificação variaria de 300 a R$1.000. Peço ao senhor que leve essa mensagem para a Assembleia Legislativa e sensibilize os deputados à aprovação. Acredito que não vamos ter dificuldade neste sentido, disse Wilson Lima ao deputado Cabo Maciel do PR, vice-líder do governo na Assembleia. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado estadual Cabo Maciel, destacou a mensagem governamental que prevê o pagamento de recompensas que variam de 300 a R$1.000 aos policiais civis e militares que apreenderem armas de fogo ilegais. De acordo com o Cabo Maciel, cada arma custa a apreendida valerá R$300, arma longa, fuzil e metralhadora R$500 e metralhadora e fuzil R$1.000. Essa foi uma das formas, disse Maciel, que o governador encontrou para que possa baixar os índices de ocorrências policiais na cidade. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, o índice ainda está muito alto em razão de armas de fogo nas mãos de pessoas erradas. 6:12 em Manaus. O governador Wilson Lima participou na noite desta segunda-feira da solenidade de aniversário de 182 anos da Polícia Militar, realizada no Comando Geral da PM na Zona Sul de Manaus. Durante a cerimônia, ele reafirmou o compromisso de promover a valorização dos policiais por meio de medidas como a aquisição de novos equipamentos para a atuação das forças de segurança no combate à criminalidade. O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira na sede do governo na Zona Oeste da cidade, onde Wilson Lima também formalizou mensagem governamental à Assembleia Legislativa do Estado para recompensar policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. Além disso, também foi assinada a parceria com a Defensoria Pública do Estado. Policiais civis e militares, bombeiros e servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária terão acesso gratuito à assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado. O apoio será dado a 24 horas por dia, 7 dias por semana, em regime de sobreaviso. Wilson Lima disse que esses profissionais precisam ter o amparo do governo do Estado. Essa é uma forma do governo do Estado valorizar essas categorias, porque esses profissionais que fazem parte das forças de segurança do Estado são aqueles que estão no dia a dia, estão ali na ponta, estão na rua, e essas pessoas precisam ter o amparo do governo do Estado. O núcleo de apoio vai contar com delegados, assessores jurídicos da Secretaria de Segurança Pública, além dos defensores públicos. O defensor público federal Rafael Barbosa disse que o objetivo da defensoria, em primeiro lugar, é fazer com que o agente da segurança pública que esteja trabalhando tenha tranquilidade para fazer isso. A ideia da defensoria do Estado do Amazonas é, em primeiro lugar, fazer com que o policial, o agente da segurança pública que esteja trabalhando, lidando com a criminalidade e defendendo a população do Amazonas, ele tenha tranquilidade para fazer isso. Esse policial, ele muitas das vezes acaba atuando numa situação de risco e ele tem que se defender, ele tem que defender a população, ele tem que defender a sua família, e acaba que após o evento, ele ficava com toda essa carga de fazer a sua defesa, de contratar um profissional da advocacia para defendê-lo nos processos, ele era de pronto afastado das funções. E com a parceria da Defensoria e da Segurança Pública, da Secretaria, nós vamos ter uma estrutura toda voltada para fazer essa defesa do policial. Na ocasião, o governador também assinou mensagem governamental para apreciação da Assembleia Legislativa. O texto prevê recompensa financeira aos policiais civis e militares que apreenderem armas de fogo ilegais. As recompensas variam de R$300 a R$1.000. Para o secretário de Segurança Pública, Luiz Mar Bonatti, essa ação do governador é uma das formas para baixar os índices de ocorrências, porque o policial está sendo recompensado e vai buscar ainda mais essas armas. Uma mensagem para a Assembleia Legislativa para que seja transformada em lei. É uma das formas que o governador trouxe para que nós pudéssemos baixar o índice de ocorrência. Hoje nós temos um índice de ocorrência ainda alto em razão de armas de fogo na mão de pessoas erradas. E agora, o policial militar ou o policial civil que estiver de serviço e conseguir apreender um revólver, uma arma longa ou fuzil metralhadora, ele receberá um valor por essa apreensão. E com isso nós teremos uma efetividade maior, porque o policial, lógico, está sendo recompensado, ele vai buscar ainda mais apreender essas armas. Wilson Lima assinou ainda durante a solenidade a promoção de 81 bombeiros do Corpo de Bombeiros. Para o comandante-geral do CBBAN, Danizio Valente, galgar degraus na carreira militar é não só o reconhecimento de um direito pelo governo, mas um reconhecimento da sociedade. Ela sempre é esperada pelo militar. Ele sempre espera ser promovido, galgar os degraus no militarismo. Isso é o reconhecimento da sociedade para com este militar. Ele vai trabalhar mais satisfeito, com mais vontade, com mais zelo, é algo
que até dignifica o militar. Isso também se reflete na família, que é o mais importante. O governador disse que não vai medir esforços dentro do limite do orçamento que o orçamento permitir para garantir esse compromisso. Nunca as forças de segurança foram tão respeitadas como vão ser agora. Isso é compromisso do governo do estado do Amazonas. Não vou medir esforços dentro do que a legislação e do que o limite orçamentário me permitir. Vou dar o apoio necessário para as forças de segurança. 6:17 em Manaus. Manaus recebeu nesta segunda-feira a 5ª oficina para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Mário Ipiranga, Parque 10. Antes da oficina na capital, foram realizadas edições em Parintins, Tabatinga, Tefé e Humaitá. A capilaridade da discussão, segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, dá legitimidade à política que está sendo construída. A 27ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgada ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, mostra que o número de óbitos por influenza A H1N1 parou de subir há 32 dias e há 24 dias não há aumento no número de casos da doença. Já o número geral do caso da síndrome subiu de 1.222 para 1.296 entre a edição de sexta-feira e a desta segunda-feira. Ao todo, 120 casos de H1N1 foram registrados este ano no estado, com 34 óbitos. O último caso confirmado foi no dia 5 de abril de 2019 e o último óbito registrado foi em 28 de março de 2019. Em Manaus, são 26 óbitos por H1N1. O governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, e em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, realizará hoje às 15 horas a liberação de recursos do programa Crédito Solidário. Na ocasião serão beneficiados 39 empreendedores, totalizando 76 mil aplicados em diversos setores da economia. A ação, que contará com a presença da primeira-dama Tayana Lima, será realizada no auditório da FEAM, na Avenida Constantino Nério, do bairro de Flores, ao lado do Corpo de Bombeiros, às 15 horas. O programa já beneficiou centenas de famílias e possibilita o acesso ao crédito de forma desburocratizada para pessoas que em situação de vulnerabilidade social, especialmente fragilizadas pelo desemprego. E atenção, donos de veículos com placa final 2 têm até esta terça-feira, hoje, portanto, para pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. De acordo com o artigo 148 da Lei Complementar 19/97, a partir do início do próximo mês, poderá ser aplicada multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20% aos contribuintes inadimplentes. Os prazos para o desconto por pagamento antecipado das placas de final 4 de 10% e de final 3 de 5% também se encerram neste fim de mês. Para efetuar o pagamento, o contribuinte pode acessar o site www.cefaz.am.gov.br e, na aba do acesso rápido, clicar em IPVA, lançamento e impressão, onde poderá imprimir o documento com o valor calculado do imposto e consultar a base de cálculo que define o valor do tributo. Muita gente ainda desconhece as vantagens do pagamento antecipado do IPVA, que dá desconto de até 10%, assim como o desconto da lei do bom condutor, que pode chegar a 20%. Da mesma forma, é preciso estar atento aos prazos de vencimento do imposto, a fim de que o contribuinte não pague a multa prevista na lei, afirmou o secretário de Estado da Fazenda, Alex de Glivio. No Amazonas, o imposto é cobrado de veículos com até 15 anos de fabricação, contados a partir do primeiro licenciamento. No Amazonas, caminhões, ônibus, motocicletas, veículos de passeio comerciais leves com capacidade de até mil cilindradas recolhem 2% sobre o valor atual do bem. Os demais veículos com capacidade superior a 1.000 cilindradas recolhem 3%. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando falando das ocorrências de pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, um plantão bem tranquilo, bem suave a noite passada, com poucas pessoas dando entrada por violência naquela unidade de saúde. Já no pronto-socorro Platão Araújo, na Avenida Grande Circular, também na zona leste de Manaus. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento, uma pessoa deu entrada de queda, caiu da laje, se arrebentou todo no chão. As informações dão conta de que ele se desequilibrou
e acabou caindo da laje. Das informações da conta também de que ele estava amassando estava tomando uma na laje e acabou se desequilibrando. De polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu o homem que matou o próprio irmão a pauladas aqui em Manaus. André Pena, de 29 anos. André Pena Rodrigues foi preso pela polícia especializada em homicídios e sequestros. Ele é suspeito, ele mesmo já confessou que matou o próprio irmão Augusto Pena Rodrigues, de 33 anos. A prisão ocorreu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, no conjunto Alfredo Nascimento. Ele matou o próprio maninho. Na delegacia ele disse que se não matasse, iria morrer na mão do irmão. Ô família ordinária, rapaz, o rapaz acabou matando, disse que não ia matar, se não mata, quem ia morrer era ele. Acabou aí sendo preso num grande trabalho da polícia. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, um monstro. A polícia prendeu um monstro. Uma adolescente grávida de 5 meses é estuprada. Foi estuprada pelo próprio padrasto. A grávida de 5 meses, uma adolescente de 17 anos, foi aí violentada, estuprada pelo padrasto, um servidor público de 44 anos. O crime aconteceu lá na casa onde a família mora, no Parque São Pedro. Ela disse que ele já nunca tinha tentado nada contra ela. Quando foi ontem, ele foi para cima, ele estuprou, mesmo ela estando grávida. A polícia rapidamente prendeu o homem que trabalha lá em Presidente Figueiredo. A polícia foi atrás dele lá e prendeu e já trouxe para a capital. Tomara que ele fique aí muito tempo na cadeia. Esse monstro estuprador merece finalizar na cadeia, ficar o resto da vida na cadeia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, morte no bairro de São José 4. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro de São José, até que apareceu um carro misterioso rondando as ruas do bairro. Em apoio a esse carro, uma motocicleta também de placa não identificada, até que encontraram a vítima. A vítima tinha 40 anos de idade, foi abordada num beco e daí atiraram 5 vezes contra a cabeça da vítima. Foram 5 balaços, não levaram absolutamente nada da vítima, nem celular, nem carteira, nem tênis. Os bandidos chegaram com um único objetivo: executar a vítima, e assim o fizeram com 5 tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A Mega Sena irá pagar 125 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do concurso 2147. O sorteio será na próxima quinta-feira, dia 2 de maio, no Espaço da Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Este é o 18º maior prêmio da Mega Sena já sorteado na história. O prêmio empata com o mesmo valor acumulado que já foi sorteado em dezembro de 2015. Entre concursos regulares, sem contar a Mega da Virada, o prêmio de 125 milhões de reais é o 9º maior da história. No último sábado, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2146. O valor acumulado estava em 105 milhões de reais. A quina teve 283 apostas ganhadoras. Cada uma levou R$30.594,81. A quadra teve 15.338 apostas ganhadoras. Cada uma recebeu R$806 e mais 43 centavos.
Vamos às dezenas da quina, concurso de número 4.962, sorteada ontem em São Paulo. A quina, não houve acertador, acumulou o estimativo de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 6.500.000. A quadra teve 100 apostas ganhadoras, prêmio R$5.204,15. O terno da quina teve 6.549 apostas ganhadoras. Premiação para cada uma delas, R$119,49. O Duque teve 163.884 apostas ganhadoras, prêmio R$12,62. Vamos às dezenas do concurso de número 4.962 da quina, que acumulou 13, 39, 53, 72, 73. Vamos repetir as dezenas da quina, concurso de número 4.962. Confira. 13, 39, 53, 72. 73. O concurso de hoje paga R$6.500.000 a quem acertar as 5 dezenas. Vamos falar de Loto Fácil agora, em seu concurso de número 1.807, também sorteado ontem à noite, lá em São Paulo. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma de Jandaia, lá em Goiás, e outra do Rio de Janeiro, capital. Cada uma delas recebe R$659.822 e mais 23 centavos. 14 acertos, 671 apostas ganhadoras, prêmio R$864,47. 13 acertos, foram 23.077 apostas ganhadoras. Aqui os prêmios são fixos, R$20 para cada um. 12 acertos, 243.326 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.218.293 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$4. Atenção para as dezenas do concurso 1.807 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1.807 da Loto Fácil para você conferir. Dezenas 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24 e 25. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. 2 jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série C, Santa Cruz 2, 13 da Paraíba também 2. Pela Série B, Curitiba 2, Ponte Preta 0. No futebol internacional tivemos estes resultados. No Campeonato Italiano, o Atalanta venceu o Udinese por 2-0. No Campeonato Espanhol, Betis e Espanhol ficaram no empate 1-1. E no italiano, a Fiorentina foi derrotada em casa pelo Sassuolo por 2-0. Nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, jogam às 16 horas, pelo horário de Brasília, jogam Cerro Porteño e Cajamarca. Às 21h30, Colo-Colo e Universidade Católica do Equador. A Série B tem apenas um jogo hoje entre América Mineiro e o Botafogo de São Paulo. O jogo será realizado às 21h30 pelo horário de Brasília no Estádio Independência. Agora 6h34 em Manaus. Últimas notícias. O dólar à vista terminou em alta de 0,24% ontem a R$13,9409. Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro pedindo juros mais baixos do Banco do Brasil colocou um freio no movimento de alta do índice Bovespa nesta segunda-feira, 29. O índice que avançava para o patamar dos 97 mil pontos cedeu com a virada dos bancos para o terreno negativo e oscilou próximo à estabilidade durante todo o período da tarde. Ao final do pregão, o indicador marcou 96.187,75 pontos, com baixa de 0,05%. A Petrobras informou nesta segunda-feira que o preço médio do litro da gasolina nas refinarias vai subir 3,5% para R$2,045 a partir desta terça-feira, hoje, portanto. É o maior patamar desde 23 de outubro do ano passado, que era de R$12,0639. O preço do litro do diesel segue estável em R$12,2470. O preço médio da gasolina não mudava desde 23 de abril. Agora 6h39 em Manaus.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de validar um incentivo tributário para a compra de insumos na Zona Franca de Manaus não contribui para resolver o problema fiscal do país. Segundo Paulo Guedes, com a decisão do Supremo, será criado um buraco adicional de 20 bilhões de reais a 30 bilhões de reais nas contas públicas, o que dificulta a solução do problema fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou ontem que a proposta da reforma tributária em estudo pela equipe econômica resulte em aumento de impostos. Segundo o ministro, a eventual criação de uma contribuição sobre pagamentos resultaria em simplificação e em diminuição da carga tributária. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, não fez nenhuma proposta de aumento de impostos. Temos dito que vamos reduzir e simplificar os impostos. Em nenhum momento ele disse que vai aumentar impostos. Ele foi mal interpretado, declarou Guedes na pontaria do Ministério da Economia, após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. 6h40 em Manaus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência pode ser aprovada ainda no primeiro semestre. Mas nesta segunda-feira, a sessão da comissão especial que analisa o projeto teve que ser cancelada por falta de quórum. A sessão desta segunda do plenário seria a primeira para contar prazo para a tramitação da reforma da Previdência na comissão especial que analisa o projeto. Mas numa semana com feriado, o governo não conseguiu reunir os 51 deputados, o quórum mínimo para abrir a sessão que foi cancelada. Esta terça é o último dia para que o contribuinte entregue o formulário de imposto de renda 2019. A Receita Federal já recebeu 25,2 milhões de formulários até 17 horas desta quinta-feira, mas o fisco espera que 30,5 milhões de brasileiros prestem contas. Quem ainda não preencheu o formulário e está correndo contra o tempo deve ficar atento. Entre 1h05 da madrugada, o sistema da Receita não recebe mais o formulário. O ministro da Economia afirmou nesta segunda-feira que a decisão do Supremo Tribunal de validar um incentivo tributário para a compra de insumos da Zona Franca de Manaus não contribui para resolver o problema fiscal do país, como já dissemos ainda há pouco. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rigo Barros, disse ontem em coletiva de imprensa que o governo não vai intervir na definição dos juros praticados pelos bancos estatais. Mas cedo a participar da abertura do AgriShow, maior feira de agronegócio do país, na região em Ribeirão Preto, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, durante o seu discurso e pediu para que os juros do crédito rural cobrados pelo banco caiam um pouco mais. A declaração fez com que as ações do BB na Bolsa de Valores de São Paulo sofressem uma ligeira queda, mas logo se recuperaram, fechando o dia na qualidade estável. 6h42 em Manaus. O Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira, ontem, portanto, acordo para comprar a Netshoes por cerca de 62 milhões de reais, transformando a empresa de comércio eletrônico em uma subsidiária do grupo e reforçando sua aposta no varejo online. O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos aceitou nesta segunda-feira a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer no chamado inquérito dos postos. A denúncia original, feita pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado, foi enviada para a primeira instância pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Rodrigo Barroso. Após a Justiça Federal de Brasília aceitar a denúncia que a Força Tarefa Greenfield ratificou contra o ex-presidente Michel Temer no caso do decreto dos portos, o criminalista Eduardo Carnelos, que defende Temer, afirmou que trata-se de mais uma acusação absurda, sem amparo na prova dos autos. O MDBista já havia sido acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República e pela procuradora Raquel Dodge em dezembro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito do inquérito dos portos, que apura se houve favorecimento à empresa do setor portuário na edição de um decreto assinado em 2017. Trata-se de mais uma acusação absurda, sem amparo na prova dos autos. Ao contrário, a Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto dos pontos, não foi. E isso, repita-se, está aprovado no inquérito, afirma Carnelos em nota. 6h43 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira a isenção de punição ao proprietário rural que ferir um invasor. A declaração foi dada durante a abertura da AgriShow, feira de tecnologia para o campo, que acontece até a próxima sexta-feira em Ribeirão Preto. Será encaminhado um projeto nosso à Câmara, vai dar o que falar, mas é uma maneira que nós temos de ajudar a combater a violência no campo. É fazer com que, ao defender a sua propriedade privada ou a sua vida, o cidadão de bem entre no excludente de ilícito.
ilicitude. Ou seja, ele responde, mas não tem punição. É uma forma que nós temos para proceder para que o outro lado, que temem de respeitar a lei, tema vocês, temos cidadão de bem e não o contrário. Uma gráfica utilizada no suposto esquema de candidaturas laranja do PSL nas eleições de 2018 não funcionava há mais de 2 anos, conforme investigações da Polícia Federal. A empresa, ainda segundo a Polícia Federal, tinha como proprietário Reginaldo Donizete Soares, irmão de Roberto Soares, um dos principais assessores do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na época das eleições. Marcelo Álvaro foi presidente do PSL em Minas Gerais até o início de 2019. A sede do PSL em Minas foi alvo de buscas da Polícia Federal nesta segunda-feira. Após 30 anos e 5 meses, o reinado do imperador japonês Akihito chegou ao fim nesta terça-feira, quando ele abdicou do trono a favor de seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Naruhito. Assim, a partir de 1º de maio, amanhã, o Japão entra numa nova era imperial chamada Heiwa, ou Bela Harmonia, após 3 décadas da era Heisei, a realização da paz. 10 dias de feriado no Japão por conta disso. 6h45 aí, Manaus. O diretor John Singleton, conhecido por filmes como Os Donos da Rua e Mais Velozes, Mais Furiosos, morreu nesta segunda-feira. Singleton tinha 51 anos e estava internado desde 17 de abril após sofrer um derrame. Após o diretor passar 12 dias em coma, a família decidiu nesta manhã desligar os aparelhos, o que o mantinham vivo. Um ex-militar americano foi detido por suspeita de planejar um atentado terrorista de grande envergadura em Los Angeles em represália aos ataques contra mesquitas na Nova Zelândia, informou a justiça nesta segunda-feira. Mark Steven Domingo, de 26 anos, um ex-soldado da infantaria do exército que combateu no Afeganistão e professava a fé muçulmana, foi detido nesta sexta-feira e enfrenta acusações federais por um plano de detonar um improvisado artefato explosivo com o objetivo de causar baixas em massa. Atiradores não identificados mataram um pastor e 5 fiéis em uma igreja protestante no norte de Burkina Faso no domingo, informaram autoridades no primeiro ataque a uma igreja em um país que vivencia um aumento da violência islâmica neste ano. O país, que se orgulha de uma história de tolerância religiosa, tem sido afligido por um aumento nos ataques à medida que grupos localizados no vizinho Mali buscam estender sua influência sobre Sahel, a área da região ao sul do Saara. 6h46 aí, Manaus. Temos as manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro não quer e não intervirá nos juros dos bancos, diz porta-voz da presidência. Principal matéria de capa do jornal O Extra, também do Rio de Janeiro. Bolsonaro contradiz secretário e nega que haverá novo imposto para igrejas. Principal matéria de capa agora do jornal A Folha de São Paulo. Temer, Coronel Lima e mais 4 viram réus por propina no caso do decreto dos portos. O que diz o estado de São Paulo? Servidor de Minas entra com ação contra licitação de R$1.100.000 no STF para a compra de lagosta e vinho. Depois de São Paulo, vamos até o Distrito Federal, no Planalto Central, na capital da República, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Médicos separam gêmeas Mel e Liz, que nasceram unidas pela cabeça. Valor econômico. Déficit primário cai no trimestre, mas o governo prevê ano pior que 2018. Em Belo Horizonte, destaque de capa do jornal O Estado de Minas. Candidatas do PSL tinham que devolver 80% do dinheiro que recebiam, diz PF. Vamos ao Nordeste agora, lá em Pernambuco, no Recife, com destaque do centenário Jornal do Comércio. Maia quer aprovar a reforma da Previdência da Câmara em 2 meses. Ainda no Nordeste, mas agora lá em Fortaleza, no Ceará, destaque do Diário do Nordeste. Avião e helicóptero de Neymar estão bloqueados por processo na Receita. E finalmente, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, principal matéria de capa do jornal 0 Hora. Redução de receitas e patrocínio encolhe eventos sindicais no 1º de maio. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã nesta terça-feira. Começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Arrecadação federal perde força no Amazonas. O que diz a crítica? Obras viárias. Ministério Público Federal acompanhará as obras no distrito. 6h48 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Reportagem de J. Raia, Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.